que na verdade, se ele olhar para si mesmo, ele não vai ver esperança. Ele não vai ver condições de alcançar o céu para se salvar a si mesmo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Jorge Luiz e eu te ajudo a crescer em Cristo. E esse é o mini curso Aprendendo a Anunciar o Evangelho. Essa é a segunda aula da primeira lição, Salvação. E na aula anterior, nós falamos sobre a definição, falamos também sobre a necessidade de salvação. E se você quer acompanhar esse conteúdo desde o início, nós só tivemos uma aula. Além de um card sobre essa primeira aula aparecendo em algum lugar dessa tela, eu vou deixar para você também um link na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar esse mini curso gratuito, se possível juntamente com algum dos seus familiares, por que não? Nós teremos muito mais cursos gratuitos nesse canal, então eu vou pedir para você encarecidamente, se você quer crescer em Cristo e gostaria da minha ajuda para que eu, junto com você, nós dois juntamente, possamos crescer em Cristo, então me siga, clique no sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube, você vai ser notificado. Nós vamos falar sobre a natureza e a condição de salvação. Pega a sua Bíblia, pega o seu material para anotações e vamos para frente. Muito bem, natureza da salvação. Primeira coisa das 4 a respeito da natureza da salvação que nós vamos ver nesta aula. Primeira delas é que a salvação é pela graça e ela não depende das obras. Salvação é pela graça e é gratuita. Não depende do esforço humano. Efésios capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, Efésios 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Perfeito? Seguindo aqui, você precisa entender que a salvação ela acontece pela graça, por meio da fé. E a palavra graça significa favor não merecido. Então, quando nós recebemos alguma coisa através da graça de Deus, isso significa que não merecíamos o favor de Deus. Se a nossa morada, se a nossa entrada no céu, se a nossa chegada na eternidade ao lado do Senhor dependesse das nossas obras, ou seja, dos nossos méritos, então a salvação não seria pela graça. Não faria sentido nenhum termos esse versículo aqui na palavra de Deus. A Bíblia ensina, meus irmãos, que a salvação não é dada devido às boas obras que alguém possa vir a praticar. Sendo assim, Deus é a causa única e exclusiva da salvação. E a fé é o meio. Você vai abrir a sua Bíblia, quando você estudar na sua casa, você vai dar uma pausa nesse vídeo e você vai abrir a sua Bíblia em Atos 15, 11, Romanos 3, de 20 a 21, versículo 28 de Romanos, capítulo 4 de Romanos, dos versos de 1 a 6, leia também Gálatas 2,16, 2 Timóteo 1,9 e Tito 3,5. Poxa, quantos versículos realmente! Eu estou te ajudando a propagar o Evangelho para o seu próximo. Vá lá no vídeo 1 para você entender um pouco mais acerca da importância, da necessidade que eu e você temos de cumprir essa que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ah, eu não sei o que Deus quer de mim, estou tanto tempo na igreja. Isso que Ele quer de você.
A palavra de Deus vai dizer, lá em Coríntios, Paulo escrevendo, que uma vez que nós fomos resgatados, salvos pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, foi-nos dado um grande ministério, o ministério da reconciliação. Por isso, eu e você agora temos a responsabilidade de pregar Jesus para a humanidade, para que por meio de Cristo, assim como nós, o nosso próximo venha a ser reconciliado com o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus Salvador. Perfeito? Primeira coisa que você aprendeu aqui é que a salvação não depende das obras. A segunda delas é: a salvação é dom, não é recompensa. Essa verdade vai te ajudar a fortalecer a crença na salvação pela graça, independente dos méritos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Abra sua Bíblia, manuseie a palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer claramente a seguinte verdade: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você vai ver também Romanos 5, de 15 a 19, anote aí. Efésios 2, 8, 9, que nós lemos, deixa anotado aí para você conferir depois. E Efésios 3, 7. A palavra dom na Bíblia expressa principalmente a ideia de um presente. Em Romanos capítulo 6, 23, a vida eterna é um presente, é uma dádiva de Deus. Uma dádiva não pode ser conquistada. A dádiva é algo que nós ganhamos de graça. Leia Romanos capítulo 4, de 1 a 4, juntamente comigo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, de 1 a 4. Diz assim: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Quando nós ganhamos algo através dos nossos esforços, não se trata de um presente, mas de um galardão, ou seja, se trata de um prêmio. E nós vamos ser premiados por aquilo que nós fizermos aqui, lá no tribunal de Cristo. Capítulo 5 de Coríntios, onde nossas obras serão julgadas. Todos os salvos vão comparecer diante de Cristo, e ali ele vai colocar diante dele tudo aquilo que nós fizemos, e vai julgar as nossas obras, e nós vamos ser galardoados segundo as nossas obras. Quando você lê as cartas do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que no final de cada uma das cartas para cada uma destas igrejas existe uma promessa de Deus, um prêmio para aqueles que se submeterem à vontade do Senhor. Salvação não é recompensa de algo que nós fizemos. Salvação é gratuita. O que é recompensa por nossas obras são galardões. Quem vai receber os galardões são aqueles que já foram salvos pela graça. Tranquilo até aqui? A Bíblia vai dizer em João 1,12, e abra sua Bíblia comigo aí em João 1,12. João 1,12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Depois você vai ler aí, anota aí, tá bom? 1 João 5, de 11 a 13. 1 João 5, de 11 a 13. Não é o Evangelho de João, agora é a primeira carta de João, capítulo 5, de 11 a 13. Bastante versículo, bastante passagem, e se você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, você vai ser abençoado, tá bom?
Terceira verdade que nós precisamos aprender a respeito desse assunto é que a salvação é obra de Deus e não dos homens. Olha, a salvação é gratuita, a salvação é um presente e agora a salvação é obra exclusiva do nosso Deus. Nenhum homem é responsável pela salvação, somente o Deus, Criador dos homens. Vamos ler Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou essa obra? Fui eu? Foi você? Foi o Senhor Jesus. Foi o nosso Deus em Cristo Jesus. A boa obra mencionada em Filipenses capítulo 1, versículo 6, é a obra de salvação da nossa alma. Então Deus, ele promete completar, ou seja, ele vai terminar, ele vai finalizar a nossa salvação quando Cristo voltar. Meus irmãos, nós já somos salvos agora. Nós já somos salvos. Mas na volta de Jesus Cristo, nós vamos receber corpos glorificados, assim como Cristo teve o seu corpo glorificado quando da sua ressurreição. Não somos nós que seguramos em Deus, mas é Ele quem nos segura pela mão e Ele nos assegura essa salvação. É importante que eu e você entendamos, de uma vez por todas, que nenhum ser humano tem a capacidade de se manter salvo ou de ficar firme até o fim, porque nós pecamos constantemente. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Então é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João 1:8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmão, Deus não só tem a capacidade, o poder e a vontade de nos manter salvos, mas Ele também promete nos guardar até a volta de Cristo, ou seja, o dia do Senhor Jesus Cristo. Você vai ler aí outros versículos que estão relacionados a esta verdade, que se encontram no Evangelho de João, lá no capítulo 6, dos versos 38 a 40, no Evangelho de João ainda, no capítulo 10, de 28 e 29, 1 Timóteo 2, 3 e 4, 2 Timóteo 1, 12 e 1 Pedro 1, 4, 5. Olha, todas as vezes que eu cito essa quantidade de versículos para você, é importante que você saiba quão necessário é que você vá até lá. Na primeira aula, eu ensinei como você pode anotar esses versículos de uma maneira eficaz. Você pode prestar atenção, entender o que eu quis dizer e desenvolver o seu próprio método. A única maneira de você progredir nessa sua missão, responsabilidade, ministério, de falar de Jesus, de pregar a Cristo para o perdido, é conhecendo a verdade. Você não pode pregar e ensinar algo ou dizer palavras que você não crê como verdade, porque você não conhece. Na medida que você cresce no conhecimento, você vai crescer na graça, você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em Cristo e pessoas vão ser alcançadas pelo seu ministério. Deus vai te colocar diante de pessoas e vai trazer até você pessoas, porque você vai estar preparado nas Escrituras para pregar a palavra. Mas lembre-se, conhecimento sem a prática não tem valor nenhum. Eu prefiro que você pratique aquilo que você já sabe do que você venha adquirir mais conhecimento para deixar ao léu. Viver uma vida de pecado, de imundície, não é? Longe do Senhor, só querendo aprender por mera vaidade. Tudo que você está aprendendo aqui, aplique na sua vida. Pregue ao seu vizinho, ao seu irmão. Estude de maneira que você consiga explicar para alguém. Então, estude de maneira que você possa ensinar. É uma maneira, é um método muito fácil, ou melhor, muito eficaz para te ajudar a compreender a verdade das Escrituras. Vamos seguir aqui? Muito bem. Então, agora,
o que nós precisamos compreender? É a quarta coisa, que a salvação é uma obra que já se encerrou, é obra terminada. Não que não vá haver mais salvação, mas tudo aquilo que era necessário para proporcionar a mim, a você e ao nosso próximo a salvação, já foi feito. Não precisa de mais nada. Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha o que diz Hebreus. Olha o que diz Hebreus. Hebreus, você está aqui em 1 João, volta, você vai para 2 Pedro, depois 1 Pedro, Tiago e Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz as Escrituras a respeito da completude, da obra perfeita de salvação. Ou seja, tudo aquilo que foi necessário para proporcionar a salvação já foi feito. Versículo 3 de Hebreus, capítulo 1. O qual, sendo o resplendor da sua glória, essa é a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, Jesus Cristo terminou a grande obra de salvação. Isso foi realizado na cruz do Calvário pelo seu sangue derramado. Tudo que ele fez foi necessário e suficiente para providenciar a mim e a você a salvação. Amém? Então, dizer que as obras são necessárias é o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz no Calvário não foi suficiente. Todos os nossos pecados foram justificados, foram perdoados na cruz. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Aquilo que eu já fiz foi perdoado. Aquilo que eu estou fazendo agora, inclusive enquanto eu estou dando essa aula, há possibilidade grandiosíssima de eu estar pecando por alguma razão. Você que está me ouvindo, há possibilidade grandiosíssima de você estar ouvindo a palavra de Deus e tendo pensamentos pecaminosos. Então, quando você é salvo, até isso é perdoado. E aquilo que você vai fazer daqui a pouco, amanhã ou depois, até que você parta para os braços de Cristo, ou ele volte para te levar com ele, já foi perdoado na cruz do Calvário. Não há nada que a gente possa fazer para ajudar ao Senhor Jesus Cristo em sua obra de salvação, assim como não há nada que nós possamos fazer para ajudá-lo a nos manter seguros nele. Anote esses versículos, Hebreus 10, dos versos 10 a 14, Hebreus 12, 3, Atos 13, de 38 a 39, Romanos 5, 18 e Romanos 6, 9 e 10. Romanos 6, de 9 a 10. Perfeito? Vamos para o nosso próximo ponto. A condição da salvação. A condição da salvação. Então, uma vez que nós temos certeza de que Cristo já fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ser salvos do pecado, da condenação do pecado e do poder do pecado, tudo isso através do seu sacrifício, o que deve fazer todo pecador a fim de receber essa salvação? Então agora nós criamos uma consciência, agora você já sabe, e as pessoas que você está falando sobre o evangelho, evangelizando, pregando a palavra de Deus, com esse material até aqui, essa pessoa já tem consciência de que Jesus é o Salvador dela. Ela já tem mais do que necessário conhecimento para entender o projeto de Deus para a vida dela por meio de Cristo. Então, o que essa pessoa precisa fazer para receber a salvação? Então, todo pecador, assim como eu, assim como você que está estudando para ajudar as outras pessoas a terem um encontro real com Cristo, a se
renderem a Cristo e serem salvas por Jesus Cristo, ou até mesmo você que está ouvindo tudo isso e ainda não tomou uma decisão do lado de Cristo, saiba que tanto eu quanto você, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu tomei uma decisão em um determinado momento da minha vida. Eu me arrependi dos meus pecados. Não somente dos pecados que eu cometo, mas da condição de pecador. Porque eu sou filho de Adão. A minha natureza herdou a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Vamos ver isso? A pessoa, então, todo pecador precisa se arrepender de seus pecados. Jesus Cristo disse o seguinte, Lucas 13, 3. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia. Manuseie aí a sua palavra de Deus. Lucas 13, 3. Diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Um pecador precisa se arrepender para ser salvo. Arrependimento é simplesmente uma mudança de vida, uma mudança de consciência, de conduta. Uma forma verdadeira, honesta de enxergar o pecado como pecado. Então o pecador precisa confessar a sua incapacidade. Dizer para Deus que ele não pode se salvar. Que na verdade, se ele olhar para si mesmo, ele não vai ver esperança. Ele não vai ver condições de alcançar o céu para se salvar a si mesmo. Vamos ler o que diz Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Abra sua Bíblia. Você não pode se salvar. Romanos 10, 9 e 10. Visto, versículo 9, do capítulo 10 de Romanos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Um pecador precisa se arrepender para ser salvo. E arrependimento é uma mudança de conduta, de consciência, de desejo, uma mudança de vida. Perfeito? O pecador, então, precisa confessar a sua incapacidade, confessar que não tem esperança e que não tem condição de se salvar. E Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 vai dizer, a saber, você precisa confessar com a sua boca, crer no seu coração. Precisa reconhecer o quanto o pecado fere a santidade de Deus, o quanto o seu pecado te separa de Deus, e assim entregando a sua vida para fazer a vontade desse Deus que te salvou, mais a sua própria. Perfeito? Entregar a sua vida para não fazer mais a sua vontade, mas para fazer a vontade desse Deus que te salvou. A segunda coisa, primeiro ele precisa se arrepender, e a segunda, ele precisa ter fé na obra que já foi terminada por Cristo, como nós falamos. Não adianta a pessoa saber que Cristo terminou a obra, que tudo aquilo que era necessário para oferecer a salvação e o perdão para o pecador, Cristo realizou. Para ser salvo, precisa ir além, dar um passo além, precisa crer, precisa ter fé na obra que Cristo terminou lá na cruz do Calvário. A pessoa precisa crer, o pecador precisa crer no Evangelho. Ele precisa crer no testemunho de Deus em relação à pessoa e à obra de Cristo. 1 João capítulo 5, versos 10 a 12. Vamos ler 1 João capítulo 5, versos 10 a 12. Não é o Evangelho, tá bom? É a primeira epístola de João 5, de 10 a 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ouça aí. Quem crê no Filho, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida eterna. Quem não tem um filho,
de Deus não tem a vida. Como um pecador que está totalmente perdido, ele é culpado, ele está condenado, ele deve crer de todo o seu coração que Cristo morreu por ele individualmente, que Cristo pagou pelos pecados dele na cruz, que Cristo tomou o seu lugar de condenação. E assim, por causa dessa obra, a morte de Jesus e a ressurreição cumpre todo o trabalho necessário para a salvação de todo pecador que se arrepende. Anota duas passagens aí, Romanos 4, 5, anota também Romanos 10, 9 e 10. Anota, porque você vai precisar ler, você vai precisar riscar, grifar a sua Bíblia, anotar num pedaço de papel, tá bom? Estudar, resumir tudo isso que você está ouvindo, de uma maneira que alguém que possa ler esse resumo consiga compreender, tá bom? A terceira coisa, ó, então ele precisa se arrepender, ele precisa ter fé na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa, o pecador precisa aceitar a Cristo. Romanos capítulo 10, versos 12 e 13. Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz assim, ó, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pecador precisa aceitar a Jesus Cristo, ele precisa receber a salvação por um ato da sua, olha só, fé, como seu salvador pessoal. Veja João, capítulo 1, versículo 12. Anote aí. Nós já lemos, mas anote. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Conseguiu compreender? Deu para entender? Eu espero que essa aula tenha abençoado grandemente a sua vida. E eu te aguardo na próxima aula. Que você possa ter tido uma experiência maravilhosa com as Escrituras, com a Palavra de Deus e com Deus da Palavra. Que esse tempo que você passou aqui estudando não seja um tempo em vão. Eu te espero na próxima aula dessa primeira lição. Que Deus abençoe a sua vida.